Agora vamos entrevistar o professor Eurico Santos, que leciona Sociologia da Religião na Universidade de Brasília. Vamos tratar o assunto da matriz religiosa indígena na história do Brasil. Bom, professor, qual foi a influência dos povos indígenas para a formação da religiosidade brasileira? Vamos falar primeiro de religiosidades, né? O que é religiosidade? Religiosidade é o conjunto de crenças e disposições psicológicas, emoções que a gente tem dentro da gente, quando tem, né, quando foi instalado lá, para lidar com as coisas do outro mundo, vamos dizer assim, né, do mundo não físico, para ser mais exato. Uma coisa é a religião, que são as igrejas, as bíblias, as doutrinas, os padres. E isso é uma coisa que existe fora da gente, independente da gente, já existia antes da gente nascer. Outra coisa é a religiosidade, que é uma coisa que só existe como o sistema que nós temos de processar essa relação com o mundo não físico. Pensando assim, né, as religiões, o que a religiosidade indígena influencia na religiosidade brasileira? A gente tem que ter uma coisa em mente, né? Vamos falar de fatos, nós estamos falando de fatos, não vai aqui nenhuma espécie de avaliação sobre a religiosidade indígena. Quanto aos fatos, né, o que a gente tem é que há uns 400 anos, uns 500 anos atrás, uma expressão religiosa muito bem articulada, o catolicismo, chegou aqui apoiada por armas e, de um modo geral, nos últimos 5 séculos, tem sido eficaz na sua intenção de desalojar a religiosidade indígena como uma forma de religiosidade das pessoas que vivem aqui, né, e substituí-la pelo seu conjunto de crenças. Isso é algo que se dá no plano dos fatos, não importa se uma religião é melhor do que a outra ou pior do que a outra. No plano dos fatos, né, a situação é essa. Então, neste sentido, a religiosidade indígena é, antes de tudo, uma coisa que nos últimos 500 anos foi diminuindo, ao invés de aumentar ou se reproduzir. Ela foi diminuindo, né, sendo substituída progressivamente pela religiosidade cristã. Onde é que ela permanece? De que formas ela permaneceu? Normalmente na história funciona assim: as formas da religião suplantada, da religião que foi pressionada e, num certo sentido, desalojada, as formas dessa religião suplantada, elas permanecem, mas os conteúdos desaparecem. Então, que formas permaneceram? Permaneceu principalmente, como forma da religiosidade brasileira em geral, há um certo paladar para a magia, ou seja, com a crença em uma relação pessoal, direta, com os habitantes do mundo não físico. Permaneceu um paladar para o apuro, para resolver apuros físicos, né, através desse apelo à realidade não física, uma disposição para cura mágica. Isso é uma herança, vamos dizer assim, do modo indígena de praticar a religiosidade. Há uma sensibilidade também politeísta. O cristianismo é uma religião monoteísta e o seu espraiamento pelo mundo, né, tem muito a ver com a afirmação de um Deus só que suplanta, né, os antigos membros do panteão. As crenças vão sendo substituídas, os diversos deuses vão sendo desacreditados, substituídos por um só. E isso acontece aqui no Brasil também. Mas a maneira como nós encaramos os santos, a maneira como nós, vamos dizer assim, rapidamente atribuímos capacidades religiosas a uma beata, a uma rezadeira, a alguém que faz cura, não deixa de revelar um paladar que era mais indígena, habituado, cuja religiosidade, né, dizia que no mundo não físico existiam
diversos habitantes de tipos diferentes, forças, energias, eventualmente até alguns com perfil suficientemente definidos para serem tidos como deuses, mas de qualquer forma um mundo não físico que não está dominado por uma força exclusiva e que na verdade é habitado por diversas entidades diferentes que negociam, têm competências diferentes, forças diferentes. Esse paladar os brasileiros guardaram e a gente reza para um santo e acende vela para o outro e tenta resolver o problema ainda de uma outra maneira, vai de manhã no centro espírita, de tarde num centro afro-brasileiro, de noite vai assistir uma missa. Esse paladar para um mundo não físico, variado, não dominado por um só Deus, é de origem indígena também. Tem afinidade com os paladares religiosos dos africanos também, mas digamos que isso é muito marcado entre os indígenas. Professor, quais são as principais características dos ritos e símbolos indígenas? Se a gente for tentar nomear um por um, né, a gente fica com uma coisa tão extensa que não dá para fazer. São pelo menos 270 etnias no Brasil, pelo menos conhecidas, enfim, e cada uma com uma expressão, uma matriz própria, de modo que é muito difícil você descrever todos esses ritos e símbolos. Agora, não é difícil a gente, vamos dizer assim, organizar a variedade deles em algumas ideias mais gerais, porque apesar dessas famílias, línguas e etnias indígenas serem classificadas e serem registradas como diferentes, elas têm muitas características comuns, né? Por exemplo, todos eles estão, toda a religiosidade indígena no Brasil, não importa a língua, a família, a etnia, elas estão fundadas em mitologias, né? São religiosidades que supõem, né, de verdade que a origem das coisas era composta por eventos e seres francamente diferentes das pessoas normais, da natureza regular, e eles acreditam que essas forças primitivas que geram e coordenam e dão sentido a tudo, continuam presentes, de modo que eles precisam, e aí vem outra característica da ritualidade. É uma ritualidade que tem duas direções. Uma das direções é a direção coletiva. Quando você performa rituais, na verdade, para atualizar a realidade daquela tribo, daquele clã, há essas condições mitológicas que são base de tudo, que deram origem às coisas e que são base da reprodução das coisas. Então você tem que fazer um monte de ritos fundado no que os mitos afirmam. Então são necessários ritos para manter a caça, são necessários ritos para manter a fertilidade das mulheres, a fertilidade dos homens, para trazer a estação das chuvas, para encerrar a estação das chuvas, para, em suma, né, para manter as coisas como elas sempre foram. E a outra ordem de ritos, que são ritos mágicos individuais.